pessoal. Grande prazer estar aqui novamente. Gostaria de iniciar cumprimentando minha querida amiga Mônica Bergamaschi. Na pessoa da Mônica, eu cumprimento a todos os nossos parceiros nesse projeto tão importante, o projeto Desafio 2050, a BAG, a Andef, a FAO. Cumprimentar a todos, as lideranças, aos homenageados. E nos próximos 20 minutos, como foi dito, eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre o futuro dos alimentos. Na verdade, o futuro é o meu assunto predileto. Não poderia ser diferente. Eu represento uma instituição de ciência e inovação e eu costumo dizer que as instituições de ciência e inovação têm, no futuro, um dos seus insumos mais importantes. E é um pouco sobre esse desafio de pensar alimento num futuro com um mundo com 9, 10 bilhões de pessoas, como foi dito aqui, que vai ser, então, objeto da minha fala nos próximos 20 minutos. Eu gostaria de deixar, ao final dessa fala, 3 mensagens importantes para vocês. A primeira mensagem é que a agricultura e a produção de alimentos no mundo estarão inseridos cada vez mais em contextos muito desafiadores. E eu vou tentar mostrar alguns desses contextos, alguns desses desafios. O segundo, nós somos otimistas, apesar dos contextos desafiadores, das situações complicadas que nós teremos que enfrentar daqui para o futuro para alimentar o mundo, nós temos uma boa notícia. O avanço extraordinário de métodos, de conceitos, de ferramentas, a ciência avança numa velocidade muitas vezes alucinante, nos entregando, então, novas formas da gente atacar e vencer os desafios. E a terceira mensagem que eu quero deixar é que nós estamos cada vez mais inseridos num mundo complexo. A complexidade ela cresce em todos os setores, não é diferente na agricultura e na produção de alimentos. Nós teremos que lidar cada vez mais com situações de crescente complexidade. E numa situação de crescente complexidade, nós teremos que sofisticar a nossa capacidade de planejar. Como é que a gente enfrenta um mundo com múltiplas forças em jogo, cada vez mais complexo? Essa é a minha terceira mensagem. Nós falamos muito em população, no número de pessoas no planeta daqui há 20, 30 anos, mas é importante que a gente pense nesse nexo: água, energia e alimento. Esse é um contexto complexo daqui para 2050. Como é que nós vamos lidar com os recursos críticos para garantir que consigamos alimentar um mundo com a população mais idosa? Esse gráfico mostra a relação de jovem por idoso no Brasil. Nós teremos uma população cada vez mais idosa, mais sofisticada, classe média mais inflada, por consequência, demandas cada vez maiores, cada vez mais sofisticadas. E com um detalhe importante que a gente precisa sempre lembrar: o processo de urbanização ele seguirá célere em direção ao futuro. Nós teremos mão de obra cada vez mais rarefeita no campo. Isso tem um impacto muito grande para a agricultura e produção de alimentos. Se vamos atrair uma nova geração de trabalhadores para o campo, certamente não será com trabalho penoso. Aqui um desafio enorme para a gente produzir mais máquina, mais equipamento, métodos mais sofisticados que tornem o trabalho no campo menos penoso e atraiam novas gerações de jovens para fazer carreira na agricultura e na produção de alimentos. É inevitável também uma sofisticação na demanda. Cada vez mais vamos ouvir falar dessas coisas. Conveniência, saudabilidade, essa integração alimento, nutrição, saúde, ela vai se tornar uma constante daqui para o futuro. O mundo precisa disso. A gente fala também pouco de assimetrias. A metade da população do globo vive aqui nesse círculo. Ásia. E aqui estará a grande massa de população no mundo no futuro. A Ásia, a África
regiões que têm uma capacidade limitada de promover avanços substanciais na sua capacidade de produzir alimentos suficientes para alimentar essas populações. Isso é importante porque os provedores terão que fortalecer a sua capacidade para prover para aqueles países que não conseguirão produzir o suficiente. Os mercados vão se tornar mais complexos. Nós, provedores, temos que aprender a lidar com mercados cada vez mais complexos, navegar, né, nessa lógica dos acordos comerciais que tem mudado tanto ao longo dos anos, para que a gente fortaleça a nossa posição de provedores para o mundo. As dependências e interdependências, a formação de preço nos mercados de commodities já não segue mais as questões de seca, né, de enchentes. O mercado de capitais hoje regula, em grande medida, os preços das commodities. Aprender a navegar nesse mundo com novas dependências e interdependências é um desafio enorme daqui para o futuro, na medida em que alimento ganha cada vez mais evidência. Aqui está um espaço importante para a gente navegar com cada vez mais competência. Mudanças de clima, se vão ter um impacto enorme para o mundo, o impacto será maior no cinturão tropical do globo, onde estão já os ambientes mais desafiadores para a agricultura e onde estarão os ambientes cada vez mais desafiadores se a realidade de mudança de clima se realiza conforme indicado pelo IPCC e outros. A economia do carbono, uma questão transfronteiriça de grande impacto. Nós vamos ter que navegar nesse mundo dos acordos. Como é que a gente descarboniza a nossa agricultura? Temos que reconhecer que temos uma agricultura ainda bastante carbonizada. As questões de mudança de clima também vão afetar os temas ligados à segurança biológica, com temperaturas mais altas, eventos mais extremos. Nós vamos ter mais pragas, mais doenças nos afrontando. Como é que a gente lida com isso? E como eu disse, reconhecer que a nossa agricultura ainda é muito carbonizada, na medida que reduz o impacto da emissão de gases, vinda, por exemplo, do desmatamento, a agricultura estará cada vez mais em evidência. E precisaremos lidar com isso. Como é que a gente substitui práticas e insumos que geram muitos gases de efeito estufa? Um grande desafio daqui para o futuro. A intensificação sustentável, que o Alain dizia, nós temos que tornar a agricultura daqui para o futuro mais resiliente. Para torná-la mais resiliente, ela terá que ser mais complexa. Os sistemas integrados, ou a chamada intensificação sustentável, vai se tornar a norma daqui para o futuro, até porque a nossa nova lei ambiental assim nos impõe. Nós vamos ter mais sistemas integrados lavoura-pecuária-floresta. Isso tenderá a ser a norma. E aqui está uma grande oportunidade para o Brasil, porque pouquíssimos países no mundo podem fazê-lo como nós podemos fazer, em função da nossa base de recursos naturais e das características fantásticas que o nosso país tem em termos de ambiente. Portanto, nós temos que colocar grande ênfase na lógica dos sistemas integrados e da intensificação sustentável. Aqui está uma grande oportunidade para o Brasil e outros países no cinturão tropical do globo. O Alain falou do desafio da inclusão produtiva. Nós ainda temos no Brasil uma população pobre, grande parte dela no campo, muito concentrada nas regiões Nordeste e Norte. Temos que entender que, no passado, trabalho e terra eram caminhos para a inclusão dessa população, para a geração de riqueza. Cada vez mais, tecnologia e capital é que movem as populações pobres, os produtores pobres excluídos para o mercado, a inclusão produtiva. Um grande desafio para nós no futuro, fazer chegar políticas públicas, tecnologia, conhecimento, capacitação, para que possamos incluir essa enorme legião de produtores que estão à margem do mercado e que não conseguem inclusão. Bom, a boa notícia é que o arsenal tecnológico que já temos à nossa disposição e que teremos no futuro próximo é algo extraordinário. Os avanços são muito rápidos em novas fronteiras, nós temos um processo rápido de convergência entre as várias ciências. Os limites tradicionais entre a biologia, a física e a química estão se dissolvendo, novas ferramentas, novos meios
de atacar problemas e avançarmos são impressionantes, tanto na bio, na nano, nas geotecnologias, agora a ciência que lida com grandes massas de dados e informações. A biologia sintética, ela está aí, na curva do caminho, ela vai acontecer. Uma nova ciência que provoca, que vem da convergência do mundo biológico com o mundo digital, abrindo possibilidades incríveis, né, daqui para o futuro, para interferirmos em sistemas biológicos em nosso favor. Os microsistemas e a nanotecnologia, com a possibilidade de você proteger alimentos, aumentar a sua vida útil, produzir novos componentes como a teia de aranha produzida in vitro, materiais super resistentes, né, abrindo espaço, né, para novas indústrias, bioindústrias, né, superfícies funcionais capazes de entregar nutrientes defensivos em lugares específicos de maneira extremamente precisa. Os impactos da era Big Data, a nossa capacidade de levantar grandes volumes de informação em tempos muito curtos e extrair conhecimento desses dados. A revolução dos aplicativos, no futuro a informação vai chegar ao campo, aos produtores, aos multiplicadores, de outra forma, né, com esse crescimento fantástico, né, dos equipamentos móveis, junto com a era Big Data, com a computação cognitiva, um mundo de oportunidades para a gente fazer informação e conhecimento fluir com rapidez para quem precisa usá-los. Robótica e automação, manejo sítio específico, a possibilidade de usarmos insumos de maneira cada vez mais precisa, de maneira cada vez mais segura, a custos mais baixos. A economia em rede, a internet das coisas, que, prestem atenção nesse número, no ano 2009, interligava 900 milhões de aparelhos, como os aparelhos celulares, geladeira, carro. Estima-se que em 2020 interligará 26 bilhões de equipamentos. Isso aqui mudará completamente a relação das coisas, das indústrias com as pessoas, com os governos. A The Economist indica que, na verdade, a internet das coisas vai gerar uma nova revolução na economia, a chamada terceira revolução industrial, onde a maneira de se fazer coisas vai mudar de forma muito radical. Com softwares inteligentes, novos materiais, robótica, impressão 3D, no futuro, essa indústria, né, sequencial, de larga escala, produzindo sempre as mesmas coisas, ela deve dar lugar a uma indústria que vai produzir coisas, né, para o consumidor, de acordo com o desejo e as necessidades do consumidor especificamente. Isso aqui promete uma mudança muito radical no mercado e na maneira de se fabricar e de se levar coisas ao mercado e aos usuários. A economia em rede vai ter um impacto violento na logística, nas cadeias de valor, que agora estarão todas interligadas de uma maneira extremamente precisa, né, criando novas oportunidades de interação e de sinergia. E esses avanços muito rápidos já nos mostram possíveis rupturas importantes no futuro. Por exemplo, essa possibilidade de se produzir carne e couro in vitro. No início desse ano, pesquisadores do Reino Unido mostraram que é possível modificar a célula-tronco in vitro, produzindo algo que se parece um bife. Que impacto terá isso para um país com 200 milhões de bovinos, grande produtor e exportador de carne? Nós vamos precisar lidar com esse futuro possível, tentar entendê-lo, tentar compreender quanto tempo ele chegará e como é que a gente se preparará para esse futuro. Da mesma forma, né, coisas inusitadas, como insetos na alimentação, são coisas que a gente não deve descartar. Fala-se cada vez mais nisso. Isso já é realidade em muitas partes do mundo. Se não para a alimentação do brasileiro, por que não pensar em criar insetos para alimentar peixes que alimentam humanos? Né? Uma possibilidade também interessante que a gente não pode desconsiderar. Com isso tudo, pessoal, eu estou querendo ilustrar que nós vamos viver um mundo de grande complexidade, com contextos cada vez mais desafiadores, alguns inusitados, mas com ferramentas fabulosas, com conceitos completamente novos, né, com rupturas
que podem mudar completamente a direção das coisas, ou o rumo da nossa ação e das nossas instituições. Mas um fato importante é que, para lidar com isso, né, com esse crescendo de demanda sobre a agricultura e a produção de alimentos, nós vamos ter que ter sistemas cada vez mais inteligentes. Como lidar com essa pletora de mudanças, né? Como lidar com isso? Uma agricultura que vai ter que ir muito além de produtora de alimento, fibra e energia, ela vai ter que ser produtora dessa interligação virtuosa de alimento, nutrição, saúde. A sociedade vai nos cobrar cada vez mais isso. Ninguém aguenta mais pagar o custo, né, do paradigma da cura. Nós vamos ter que ir para o paradigma da prevenção de doenças, porque o mundo e os sistemas de saúde estão em grande estresse. Serviços ambientais, serviços ecossistêmicos, né? É interessante que a sociedade reconheça e pague, né, o mundo rural pela provisão desses serviços. Uma nova indústria, uma nova agricultura que surge daqui para o futuro, na esteira da biomassa, da possibilidade de você destilar de biomassa quase tudo que se destila hoje do petróleo, uma grande oportunidade para a agricultura no futuro. Inclusão e qualidade de vida, como eu disse, né, milhões de brasileiros ainda à margem do mercado, superar as imperfeições de mercado, levar tecnologia, levar conhecimento, um grande desafio. E uma indústria bilionária na Europa. Me impressiona quando eu viajo pelo interior da França e da Itália e vejo aquela indústria bilionária na confluência da agricultura, com cultura, tradição, gastronomia, turismo, uma indústria bilionária. O nosso país, com a riqueza de ambientes, a riqueza que é a natureza brasileira, os espaços que nós temos para desenvolver uma indústria no Brasil tão poderosa quanto aquela. Mas precisamos de muito planejamento para fazer isso. Nós precisamos de muitos alinhamentos para construir isso, né? E precisamos incorporar cada vez mais a lógica da inteligência estratégica para a agricultura, para que a gente possa antecipar e planejar muito mais do que simplesmente reagir, que infelizmente é o que a gente faz com muita frequência, né? A gente deixa as situações acontecerem para então perguntar como é que eu vou lidar com essas situações. A inteligência estratégica, ela nos dá condições de antecipar, de antever, de modelar futuros possíveis, de definir trajetórias em direção ao futuro e aí perguntar: que ciência eu preciso para seguir essa trajetória? Que políticas e estímulos eu preciso construir para que essa trajetória aconteça? Que competências eu preciso? Fala-se muito pouco nisso aqui, pessoal. Nós precisamos dialogar com as nossas universidades e dizer para elas que profissionais nós vamos precisar ter em 5, 10, 15 anos para construirmos esses novos ciclos virtuosos de processo do nosso agro. Como fortalecer o setor privado, como fortalecer as ações de comunicação com a sociedade, para explicar para ela, para a sociedade, essas mudanças todas, algumas muito radicais, algumas muito complexas. Precisamos de boa comunicação no presente e vamos precisar de uma comunicação ainda mais poderosa e mais precisa no futuro, porque os desafios são enormes, a mudança de conceitos será muito radical, e nós vamos ter que nos preparar mais para isso. A Embrapa está se preparando para essa realidade, nós estamos migrando rapidamente do conceito de planejamento estratégico para o conceito de inteligência estratégica. Hoje nós temos uma base na Embrapa, uma plataforma chamada Agropensa, que nós inauguramos há um pouco mais de um ano atrás, exatamente para nos dar essa capacidade de termos profissionais dedicados integralmente ao esforço de captar sinais do futuro, do ambiente de inovação, da sociedade, estudar esses sinais, a partir deles, modelarmos futuros possíveis e termos, então, evidências, né, para orientarmos a nossa ação e os nossos projetos na direção de futuros que nos interessam, que interessam para o nosso agro e que interessam para a nossa sociedade. Eu vou terminar mostrando um vídeo de um pouco mais de 2 minutos, né, que explica o que é essa plataforma de inteligência estratégica da Embrapa, o Agropensa, e, de uma forma muito breve, o que nós estamos buscando atingir com essa plataforma, que é uma maneira, né, de nós empoderarmos o setor
de ciência e inovação para o agro, né, com boas referências de futuro, para que a gente tome decisões de maneira mais acertada e diminua o risco, né, de mirarmos em alvos equivocados na medida em que a gente caminha daqui para o futuro. Eu peço, então, que passem o vídeo curtinho para que vocês vejam o que é que nós estamos tentando realizar na lógica da inteligência estratégica a partir da Embrapa. Por favor. Como será o mundo daqui a 20 anos? Quais vão ser os desafios? E as oportunidades para as cadeias produtivas agropecuárias? Como chegaremos lá? Mudanças acontecem cada vez mais rápido. Novas possibilidades e novos riscos surgem a cada dia. E o único jeito de estar preparado é se antecipar, estudar tendências, analisar dados, gerar informações. Pensando nisso, foi criado o AgroPensa, o sistema de inteligência estratégica da Embrapa. O objetivo é trabalhar em rede para produzir e difundir conhecimento e orientar nossas cadeias produtivas para o futuro. O sistema AgroPensa tem 3 componentes. Atores e agentes dentro e fora da Embrapa formam o observatório. Essa rede monitora tendências e acontecimentos, analisando sinais de acordo com a lógica de 8 macrotemas. Os macrotemas dão foco e agilidade ao trabalho do observatório. Cada um reflete um elo da cadeia produtiva agropecuária, representando sinais importantes e prioridades para a pesquisa. São eles: recursos naturais e mudanças climáticas, novas ciências, biotecnologia, nanotecnologia, geotecnologia, automação e agricultura de precisão e tecnologias da informação e comunicação, segurança zoofitossanitária na cadeia produtiva, sistemas de produção, tecnologia agroindustrial da biomassa e química verde, segurança dos alimentos, nutrição e saúde, mercados, políticas e desenvolvimento rural. Isso torna mais fácil captar, organizar, qualificar e difundir os dados e informações-chave. Os sinais mais estratégicos e relevantes são encaminhados para o segundo componente. O AgroPensa aciona redes de conhecimento e forma equipes de especialistas para estudar a fundo cada assunto. Os resultados são analisados e transformados em estratégias. Com base neles, são traçados planos, agendas e apoios a políticas públicas. Nenhuma instituição detém todas as competências, por isso, compartilhar ideias é a alma do sistema. Pensando juntos, é possível antecipar e planejar, mais do que simplesmente reagir. Sistema AgroPensa. Plantar hoje para colher o futuro. Muito bem, pessoal. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Um abraço.